E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula de hoje eu vou ensinar como é que se faz um detalhe isométrico de um banheiro para o projeto de instalações hidráulicas, que faz parte da minha disciplina de instalações hidráulicas prediais. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o desenho da tubulação dentro da parede. Eu vou dar a função offset, atalho O, e pegar aqui uma distância de 0,03, que é 3 centímetros, e vou pegar aqui, ó, as bordas da parede, de trás dos ambientes que tem aparelhos sanitários, e vou marcar aqui as tubulações dentro da parede. Eu vou dar a função fillet F para juntar essas linhas que eu desenhei nas suas arestas. E aqui, ó, eu posso cortar o excesso também com a função fillet. Vou colocar essas linhas numa leia de tubulações de água fria, tá? Acessar a função layer pelo atalho LA. Clico aqui. Vou botar uma leia de tubos. Escolho uma cor aqui, que pode ser qualquer cor. Eu vou usar azul, já que é uma leia de água. Você pode escolher qualquer outra cor, exceto o amarelo. Pode até colocar amarelo no AutoCAD, mas lembrando que na hora de imprimir o amarelo não sai visível. Vou clicar duas vezes na leia tubo para aparecer esse V e dizer que a leia está marcada. Tudo que eu desenho agora vai ser nessa leia de tubos. Mas eu vou pegar esses objetos de linha aqui, só eles, e colocar na leia de tubos. Pronto, aqui está a marcação das minhas linhas, dos meus tubos dentro da parede. Vou marcar agora o centro do chuveiro. Ligar aqui a função ortogonal com F8, só para desenhar linhas retas. Vou marcar também o centro do vaso sanitário e o centro do lavatório. Eu vou deixar só um pedacinho saindo de dentro da parede, daqui um break BR, deixar um pedacinho aqui saindo da parede e apagar o excesso. No vaso sanitário também, BR, break, clico num ponto e no outro ponto onde eu quero quebrar. Vou apagar aqui esse excesso. E no chuveiro também. Não, no chuveiro eu já coloquei aqui só um pedacinho para fora, tá ótimo. Só que um detalhe, o vaso sanitário tem alimentação a 15 centímetros da direita de quem senta. Então eu vou mover essa linha aqui 15 centímetros para cima. O ortogonal tem que estar ligado. E escrevo ponto 15. Vou aproveitar esse mesmo ponto, vou colocar uma cópia dele, a função CO ou CP, a 10 centímetros para cima, que é a saída da ducha. Mesmo que o arquiteto não coloque, eu vou colocar uma ducha, porque todo banheiro tem ducha. 10 centímetros é ponto 1 ou ponto 10. Pronto, agora está a marcação dos meus objetos. Faltou colocar aqui só o registro geral do banheiro. Eu vou colocar aqui, normalmente, preferencialmente, fica nessa parede de trás do chuveiro, tá? Você coloca em qualquer lugar, vou colocar aqui, por exemplo, e vou eliminar o restante da tubulação desse lado e desse lado. Pronto, esse é o meu percurso da tubulação. Agora eu preciso transformar numa visão isométrica. Para isso, eu vou copiar todo o banheiro com a função copy. Eu estou apertando só o C porque eu configurei meu AutoCAD para o copy virar C. No trabalho de vocês vai ser CO ou CP. Pronto, agora tem os dois banheiros.
E eu vou criar aqui, ó, um novo layout. Nesse novo layout, acho que eu criei foi esse 2 aqui. Eu vou apagar essa viewport e vou desenhar uma folha de tamanho A4 em centímetros. Eu posso desenhar em metro, posso desenhar em centímetro e milímetro. Para o AutoCAD fica melhor desenhar em centímetro devido ao tamanho do texto, certo? Então eu vou desenhar aqui uma folha A4 pela função de retângulo, atalho REC. Observem os atalhos que eu escrevo aqui, ó. Vou clicar aqui na tela e quando eu estiver desenhando um retângulo, eu vou apertar o D aqui, ó, para Dimensions, que é uma opção do AutoCAD, D. E vou colocar as dimensões em centímetros de uma folha A4. O lengthen, que é o comprimento, é de 21 centímetros e o width é de 29,7. Pronto, está aqui o tamanho de uma folha A4 em centímetro. Vou dar a função zoom com Z, extend com E, para a imagem aqui ficar do tamanho da folha A4. Vou desenhar uma viewport dentro do A4, do tamanho que eu quiser. Eu posso colocar no A4 todo, de ponta a ponta, eu posso colocar de um tamanho menor, caso eu queira escrever aqui outras coisas na minha folha A4, como uma cercadura, legendas ou qualquer coisa do tipo. Pronto, está aqui a minha viewport, que está mostrando meu desenho no model. Clicando 2 vezes nessa viewport, eu vou conseguir acessar, ó, dentro dela, tá? E vou mudar a minha visão dessa viewport aqui em View, 3D View. E eu vou escolher uma visão em que o banheiro mostre os seus elementos de frente. Nesse caso, o lavatório está de frente, mas eu estou mostrando aqui o vaso e o chuveiro de costa. Então eu fico mudando a minha visão até eu chegar na minha visão mais apropriada, que mostra os dois elementos de frente. Agora estão os dois de costa. Viu? Não, 3D View. Pronto. Essa minha visão aqui está mostrando ambos os ambientes de frente. Agora eu vou tirar esse desenho da viewport nessa visão e vou colocar ela no layout, já no desenho isométrico. Mas primeiro, para ficar do tamanho correto, dentro ainda da viewport, eu vou dar novamente a função zoom e vou escrever 1xp, que faz com que o zoom fique do tamanho real. Eu não estou dando nenhuma escala. O tamanho que está aparecendo aqui é o tamanho real numa folha de A4. Ah, quer dizer que um banheiro inteiro cabe dentro de uma folha A4? Não. Vamos lembrar que eu coloquei o A4 em centímetros. Então esse banheiro aqui está 100 vezes menor do que o tamanho real. Enfim, vou selecionar um dos banheiros. Selecionei o banheiro todo, cuidado para não selecionar o outro banheiro, e vou dar a função Change Space, que é CHSPACE, Change Space. Com isso, esse banheiro que eu havia selecionado, agora, ó, quando eu estou selecionando a viewport ou a folha, eu também posso selecionar o banheiro e tirar ele de dentro da viewport. Vou pegar esse banheiro, vou copiar ele, mas eu não posso usar a função copy, eu vou ter que usar Ctrl C. Vou lá no model, sumiu um dos banheiros, olha, porque eu tirei ele do model pela função Change Space, e vou colar ele aqui, ó, e ele está do tamanho real, só que numa visão isométrica. Eu posso até medir essa parede aqui, ó, de dentro a dentro, e essa parede aqui de dentro a dentro também.
e elas estão dando a distância de 1,30 m, ó. Então eu estou mostrando que não teve distorção. Se o seu desenho teve distorção, é porque você não utilizou bem a função 1xp. Então apaga, volta, faz 1xp. Cuidado para não mudar o zoom com o mouse depois que você faz 1xp. Pronto, agora eu vou trabalhar em cima desse banheiro aqui, ó, que está em isométrico. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro mudar aqui o sistema de coordenadas do AutoCAD para isométrico. Vou apertar DS, que é as configurações de desenho, Drafting Settings. Vou aqui na primeira aba, Snap and Grid, e marco essa opção Isometric Snap. Vou aqui também em Object Snap, seleciono tudo e dou OK. Pronto. Agora, o cursor do AutoCAD está em função isométrica. Se eu for desenhar alguma coisa nessa parede, eu deixo o cursor nesse sentido, ó, que está no sentido da parede. Se eu for desenhar alguma coisa nessa parede, eu mudo o cursor com F5 e desenho aqui, ó, com o cursor no sentido da parede. Se eu for desenhar alguma coisa no chão, eu mudo o cursor apertando F5 de novo e uso o cursor no sentido do chão. Eu estou mostrando tanto essa parede, quanto o chão. Agora eu vou elevar essas tubulações. Vou levar só as tubulações nas paredes primeiro. Seleciono os tubos. Existem outras formas de selecionar os tubos mais rápido, mas eu estou indo aqui devagar. Eu vou mover esses tubos na altura de 60 centímetros. Cuidado, o ortogonal tem que estar ligado e ele tem que ir para cima, olha, tá? Quando ele mover aqui para cima, você escreve 0,60, 0,60, que é 60 centímetros, ou 0,6. Pronto, tá aqui a tubulação dentro da parede. Eu vou colocar aqui o lavatório na altura do ponto que vai sair da parede, que também é 60 centímetros. Vou mover ele 60 centímetros. Vou colocar a ducha no ponto que sai da parede, que também é a 60 centímetros. Elevo 0,6. O vaso sanitário, a caixa acoplada dele, já tem alimentação a 30 centímetros. Então eu vou mover ele aqui a 30 centímetros, 0,3. E vou desenhar aqui uma tubulação. Eu prefiro passar direto e depois eu corto o excesso com a função Trim. O chuveiro, ele tem dois pontos. O registro, que fica a 1,10 m do chão, então eu vou levar aqui 1,1. E o próprio chuveiro que sai da parede, vou copiar agora com 1,1 para cima, na altura de 2,20. Vou passar agora uma linha, pegando aqui do topo. Eu gosto de cruzar aqui e corto o excesso. Por fim, o registro, que ele também fica no alinhamento do chuveiro a 2,20 m. Como eu moro no Ceará, eu vou colocar o registro aqui, ó, na altura de 1,80 m, se o projeto for para o Ceará, claro, porque o cearense é um pouco mais baixo, então é melhor que eles acessem o registro, consigam alcançar o registro no 1,80 m. Eu vou colocar aqui até o registro, mas eu também vou colocar aqui uma representação, que ele está 1,80 m, e a tubulação que vem pelo forro normalmente caminha a 2,60, então vou colocar mais 80 centímetros aqui para cima, 0,8, e representar ele aqui como se ele tivesse vindo por trás aqui, ó, vem pelo forro e está descendo para fazer esses pontos aqui. Pronto, aqui eu já estou conseguindo ver o formatão da minha tubulação na parede do banheiro. Só que para deixar o detalhe isométrico mais rico de detalhes,
Eu vou primeiro desenhar aqui uma bola para representar os registros. Existem desenhos melhores, mas só para ilustrar, eu gosto de desenhar aqui um círculo. E vou colocar aqui o raio dele de 0,15. Pode ser de qualquer tamanho, certo? Mas eu vou colocar aqui, e eu também gosto de apagar o que está aqui dentro do registro, tá? Vou mesmo aproveitar o desenho aqui que eu já fiz, vou colocar aqui um registro também para o chuveiro. Pronto. Agora eu vou colocar linhas auxiliares, cotas e textos, justamente para enriquecer o banheiro. Eu vou criar uma leia nova aqui, LA, ou então vem aqui em formato leia, formato leia, e crio uma leia de marcações e uma outra leia de textos e cotas. Essa marcação eu gosto de colocar uma cor escura para ficar discreta, que ela não é essencial, mas eu acho que deixa o desenho claro. E o texto eu vou colocar de branco mesmo, que quando imprime fica preto. Eu vou marcar aqui, ó, vou botar na leia de marcações e vou marcar de onde está saindo esses tubos na parede. Já que o desenho não é tridimensional, o desenho ele é isométrico, é interessante mostrar aqui, ó, qual é a origem do tubo. Aqui a 60 centímetros, ele está mais ou menos aqui, ó, dentro do acabamento da parede. Tem que quebrar um pouquinho a parede para poder colocar os tubos. Nesse caso, pode ser diferente. Aí aqui, ó, eu também vou colocar 60 centímetros. Aqui eu também coloco 30 centímetros. Aqui nos cantos eu também gosto de colocar aqui os 60 centímetros. Aí aqui também é 60 centímetros. Todos eles 60 centímetros. Ou se vocês quiserem também pode pegar aqui e copiar, ó, que também vai dar certo, uma linha de 60 centímetros. Pronto, aqui mostrou mais ou menos o percurso que a tubulação tinha no chão. Eu vou escurecer ainda um pouquinho mais aqui as marcações, porque eu gosto dela bem discreta, que é para não chamar a atenção. Pronto. Agora eu vou colocar os textos para representar aqui o significado de cada ponto e o diâmetro das tubulações. Para desenhar um texto, você pode criar um estilo de texto. Esse botão aqui, ó, texto style. Mas eu vou fazer de uma forma aqui. Eu vou primeiro desenhar um texto qualquer que vai vir no tamanho gigantesco. Vou escrever aqui 25 milímetros, um tamanho gigante mesmo. Pronto, tá bom. E vou configurar esse texto aqui, ó, MO. E vou colocar ele do tamanho que for apropriado para eu ver o desenho aqui, ó, na folha A4. Isso é importantíssimo, porque se você colocou aqui, ó, no A4, você pode colocar um texto pequeno que vai dar para ver. Se você colocar numa folha maior, uma A3, você pode diminuir ainda mais o seu texto. Então eu vou primeiro aqui, o tamanho do texto vai depender do tamanho que eu colocar meu desenho na folha A4. Eu vou criar aqui, apaguei a viewport, vou criar uma nova viewport para mostrar aqui, ó, o desenho, certo? E eu tenho que imaginar aqui a minha folha sendo impressa. E eu vou colocar o desenho numa escala que eu consiga ver, não o tamanho do texto aqui, eu preciso ver o isométrico. Vou clicar dentro dele 2 vezes e vou dar zoom. Vou tentar primeiro a escala de 1 para 100. Como está em centímetro, eu vou colocar 100 na visualização de 100 XP. 100/100 XP. Está muito pequeno.
Então eu vou aumentar o desenho, diminuindo a escala. Vou dar de novo a opção zoom. Agora eu vou colocar 100 dividido por 50, XP. É importante colocar o XP, porque XP é um sistema de cota absoluta. Se você não colocar o XP, vai dar um negócio meio doido. Ainda está pequeno. Eu vou colocar agora zoom 100 na escala de 1 para 20, fica 100/20 XP. Opa, agora ficou no tamanho apropriado. Se você quiser colocar 15, pode, assim vai. Entenda, se eu colocar o desenho na escala 100, o tamanho do texto mais apropriado é 0.16. Agora, se eu dupliquei meu desenho, eu posso diminuir o texto pela metade, ficar o tamanho 0.08. Só que eu coloquei aqui 1 para 20, então eu faço uma relação direta aí, ó. Se 1 para 100 é 16, então 1 para 20 vai ser 0.032. E esse é o tamanho do texto que eu vou ter que colocar aqui para ficar de uma boa visualização quando eu der zoom no desenho lá dentro do meu papel A4. Vou colocar 0.032. Esse daqui, ó, bem pequenininho, é o tamanho do texto que eu vou colocar. Vou reduzir isso aqui porque ficou muito grande, ó. Pronto. Vou mover esse texto aqui. Ele está na lei de marcações, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar ele na lei de texto. Eu vou colocar o número de vezes aqui que for necessário para o desenho ficar bem representado, tá? Vou colocar aqui para o chuveiro, para o tubo. É interessante que eu coloque os desenhos aqui no mesmo sentido da tubulação, porque fica mais fácil de entender e fica com uma aparência melhor. Estou dando rotação aqui, ó, no sentido dos tubos. Esse aqui ficou um pouco distante, vou aproximar um pouco mais. Esse aqui ficou muito perto, vou afastar um pouco mais. Esses daqui eu posso colocar nesse sentido aqui, ó. Pronto. Também preciso colocar aqui, ó, o que significa cada saída de tubulação. Essa primeira aqui é um lavatório. Para não escrever lavatório, eu vou colocar aqui só LV e depois eu posso criar um sistema de legenda dizendo que LV significa lavatório. A saída de um lavatório é de meia polegada. Se aparecer isso aqui, você dá cancela mesmo, tá? Todos os aparelhos de uma casa têm saída de meio polegada, a não ser a máquina de lavar. Alguns chuveiros, alguns lavatórios são especiais, tá? Mas normalmente é meio polegada mesmo. E os registros também não são de meia polegada, são de 3/4 de polegada. Eu estou copiando aqui o texto e depois eu mudo o valor dele. Eu acho a melhor forma de fazer. Pelo menos é a forma mais fácil de ensinar. Esse daqui é uma ducha. Eu vou colocar DU e eu coloco na legenda que DU é ducha. Aqui eu vou colocar CA, que é uma caixa acoplada. Pode ser CD, caixa de descarga. Pode ser VS, vaso sanitário. Vocês escolhem aí. Aqui é o registro de pressão do chuveiro. Aqui é o chuveiro. Aqui é o meu registro de gaveta, o registro geral do banheiro. Afasta ele um pouquinho para cá, ó, para não coincidir com a linha. Eu vou colocar aqui 3/4 de polegada. E aqui também 3/4 de polegada.
Pronto, identifiquei todos os pontos, ó, acho que está ficando mais claro. Agora eu preciso colocar uma cota informando qual é a altura que está saindo cada ponto de consumo a partir do piso acabado. Pode-se criar um sistema de cotas ou pode simplesmente colocar uma linha aqui informando ser cota, tá? Eu vou colocar aqui na lei de cotas, mas nesse caso eu vou criar um estilo de cotas. Posso vir aqui em Dimension Style e vou colocar aqui, ó, um novo cotas na escala de 1 para 20, né? Vou botar 1.20. Para agilizar aqui o processo, eu posso configurar tudo bem direitinho aqui do jeito que eu quiser, mas como eu estou utilizando o tamanho 0.032, você coloca logo 0.032, vou logo copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou colar em tudo, certo? Todos os valores, colocando 0.032, tamanho da seta, o centro, break, tudo. Menos o ângulo não pode, né? Tamanho do texto. A escala não pode mover, ó, tá vendo? Eu esqueci de alguma coisa? 0.032, 0.032 em tudo. Esse offset aqui eu vou botar também 0.032. Pronto, tinha esquecido desse. Coloquei todos os valores 0.032, ok, e vou colocar set current. Que agora quando desenhar uma dimensão, ele vai vir nesse perfil aqui, ó, de cota que eu acabei de criar. Então eu venho aqui, Dimension, e vou colocar uma primeira cota daqui pro chão, certo? Mostrando que é 0.06. Eu gosto de colocar aqui em cima vou fazer o mesmo aqui para todo mundo logo. Opa, aqui não. O registro de pressão, eu vou colocar ele por cima da tubulação, por enquanto, certo? Eu vou colocar do registro de pressão para a saída do chuveiro, também mais 1,10 m, e do registro de gaveta para o chão. Só, o problema, ó, é que o desenho está isométrico, só que quando eu tento colocar as cotas aqui, elas só aceitam ângulos ortogonais, ou para cima ou para baixo. E não fica legal representar ele, por isso que eu estou colocando por enquanto dentro do tubo. E agora eu vou pegar ela e vou mover ela no sentido que eu quero. Se eu quiser descentralizar aqui, ó, vou ligar o F8. Bota aqui um pouquinho para o lado, certo? Nessa parede aqui, eu vou colocar ela aqui um pouquinho para o lado de cá. Se não ficar muito claro, eu posso também passar uma linha aqui auxiliar, fazendo essa marcação, ó. Mas eu vou colocar nessa lei de marcação aqui, ó. Esses dois também vou colocar um pouco mais para cá. Nesse caso, pode ser necessário que eu reposicione alguns elementos de texto. Vou colocar aqui nas marcações e vou colocar aqui uma linha dizendo, ó, com F8 ligado, que as minhas marcações são a partir desses pontos. Só faltou mover essa última aqui. Vou ver bem pra cá, ó, não tem problema nenhum.
novamente. Vou esse registro aqui mais pra cima. Pronto, com isso aqui. Esse quadro de propriedades é acessado pelo MO, tá? Se o seu AutoCAD não tiver, aperte MO, que ele vai dar acesso aqui. E com isso eu terminei aqui, ó, a visão isométrica de um banheiro, mostrando a tubulação, o caminhamento dos tubos, o ponto e a altura de cada ponto na parede. É isso. Até a próxima aula.